Como ter paz? Eu vou ler aqui para vocês. 7 dicas para manter a paz interior e controlar a ansiedade em casa. Pratique atividades físicas. Achei super válido. Quem caminha... E eu descobri uma coisa. Estudando, pensando, refletindo. Por incrível que pareça, eu não fico pensando 24 horas por dia em piadas, pessoal. Eu penso em coisas relevantes. Por mais incrível que pareça. E uma das coisas que eu pensei, para quem já está na caminhada há mais tempo e sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo, cuidar do seu corpo é o mínimo da sua obrigação, porque nele está algo muito importante, o Espírito Santo. Então, atividades físicas, achei uma dica muito interessante. A segunda dica é meditar. Meditar achei também interessante. Você pode meditar na palavra de Deus? Você pode, não só pode, como deve fazer isso. Achei muito interessante meditar também. Consumir alimentos com triptofano. Aí já me ferrou porque eu nem sei o que é. Não sei se estou fazendo isso certo. Não sei adequadamente. E também não procurei significado, então vocês vão fazer o mesmo que eu, pesquisar o que é isso no Google também depois aqui, tá bom? A quarta dica, manter o foco no presente. Isso é muito importante. Foi até o que eu falei na abertura no domingo passado. Mantenham suas mentes e coração aqui. É importante. A mensagem que vai ser dita esse mês vai com certeza te dar base para o ano todo. Então é importante manter o foco no presente. Ser mais organizado. Ser mais organizado é tarefa para alguns. Alguns. Nem todo mundo é organizado. Eu não sou dos mais organizados. Mas nem todo mundo é, e algumas pessoas são muito organizadas. Entrar em contato com a natureza. Também é positivo, mas tem gente que detesta, né? Não pode ver um pernilongo que acabou o dia para a pessoa. Então a natureza pode não ser tão bom para todos. Montar um cantinho para relaxar em casa. Montar um cantinho para relaxar em casa, né? Desde que você não tenha criança, vai dar certo, né? Se você tiver uma criança... Talvez um cantinho para trancar a criança seja o resto da casa fique em paz. Vamos, né? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Por que eu estou dizendo isso? Tenho filhos? Não. Mas fiquei 12 horas com meu sobrinho. Jesus amado. O que era aquilo? Desse tamanho, mas dá um trabalho. 12 horas. 12 horas. Então foram essas 7 dicas que eu encontrei aqui. E tinha mais um resultado embaixo, com mais 3 dicas. Sente-se sossegado em um lugar tranquilo e esvazie sua mente, silenciando seus pensamentos. Descanse sempre que puder. Medite. Abra mão do estresse e das preocupações cotidianas. Eu confesso para você que essa 3 não faz o menor sentido. Porque se você tivesse essa capacidade, né? Criança, está chorando? Larga, deixa lá. Deus cuida, né? Não dá. Não dá, tem preocupações que não dá. Você tem que ficar com aquela preocupação e tem que resolver aquela preocupação. Então, essa terceira dica aqui, dessa segunda imagem, eu achei um pouco estranha, achei que não vai funcionar muito bem. Porém, se vocês observarem essas dicas pesquisadas brevemente no Google, vocês vão perceber que são coisas que dependem muito de você, dependem muito de mim. Isso depende muito da gente. Depende muito da gente. Só que a maioria de nós, talvez todos nós, já estamos desgastados com as coisas que nós já temos para fazer, né? Então, buscar paz seria mais uma atividade na nossa agenda, ou seja, mais coisa para a gente fazer, né? Pensar num cantinho, consumir alimentos com não sei o que lá, manter o foco no presente, ser mais organizado, é mais coisa que a gente tem que fazer, como se já não tivesse nada para fazer. E acaba que buscar a paz pode nos tirar a paz também, se a gente buscar a paz errada. Porque a gente fica lutando tanto por aquilo que aquilo não nos deixa em paz. Porque, poxa vida, eu queria almoçar agora, mas está na hora de meditar. Você já vai ficar indignado, vai meditar bem, né? Vai meditar tranquilo. Então, essas dicas, né, às vezes, como alguns dizem, mágicas, podem ser um grande problema na sua agenda. Aí eu fui pesquisar à luz da Bíblia, né, sobre a paz. E lá em João 14, versículo 17, Jesus diz assim: deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Pessoal, essa primeira frase, depende de algum de nós isso aqui? Não. Jesus falou assim: eu vou deixar a minha paz com vocês. É isso. Eu não a dou como o mundo dá. Não dou como o mundo dá.
O mundo até te traz paz, mas te exige muito. Jesus não. Eu vou te dar a minha paz. Isso é um presente que eu estou dando para você. Você não precisa fazer nada. Eu vou te dar a minha paz. Não se perturbe o vosso coração e nem tenha medo. É isso. Eu vou te dar a minha paz. Eu vou te dar a minha paz. E a paz de Jesus é uma coisa incontestável. E é incontestável porque é verdadeira, mas também é incontestável porque a paz de Jesus não respeita contextos. Não respeita contextos. Não existe contexto na sua vida que não caiba a paz de Jesus. Não existe contexto na sua vida que não caiba a paz de Jesus. Não existe, não tem. Não tem problema que você tenha que não caiba a paz de Jesus. Não tem. Jesus nasce para trazer a paz num ambiente extremamente caótico. Era o pior momento para se nascer, porque era extremamente caótico. Mas Simeão, 40 dias depois do nascimento de Jesus, ele olha para Jesus e vê que a paz está restaurada. Mas eu continuei pesquisando, estudando, e eu não encontrava de maneira alguma outra forma de se ter a paz de Jesus se não fosse com um relacionamento com Ele. Eu não encontrei, depois eu vou até conversar com o pastor se existe a possibilidade, mas eu não encontrei. Não existe a possibilidade. Não é possível encontrar a paz de Cristo sem ter um relacionamento com Ele. Eu não encontrei. É necessário ter um relacionamento com Cristo para que você possa ter a paz que Ele dá. Porque senão, pessoal, a gente tenta pesquisar como eu vou encontrar paz, e a gente já escutou versículos da Bíblia que diz que é a paz que excede todo o entendimento. Então não dá para explicar. A paz de Jesus você descobre tendo relacionamento com Ele. Você descobre melhorando a sua percepção. E quando eu falo de percepção é o seguinte, pessoal. Eu creio aqui que todo mundo que está aqui é excelente em alguma coisa. Faz alguma coisa muito bem. Tem gente que tem algumas habilidades, vamos dizer, entre aspas, mais nobres, né? Cantar, tocar, jogar bola, sei lá, o cara manja do Excel, faz contas de cabeça rapidamente, incorretas, né? Porque conta rápida errado não resolve, mas corretas, e tem uma percepção da vida, é uma pessoa tranquila, tudo, é excelente em alguma coisa. Tem uns que têm aquelas atividades um pouco menos nobres, consegue mexer uma orelha só, levantar uma sobrancelha só, mas você pode ser excelente nisso também, Mas quando você é bom numa coisa, a sua percepção para aquela coisa, ela é diferente. Você bate o olho e você percebe. Você consegue entender se está certo, se está errado. A Cláudia, por exemplo, se pega o resultado do exame, você já sabe, né? Isso aqui já não tem mais 6 meses de vida. Já sabe. Por quê? Tem a percepção. Você olha e já percebe. Puxa vida, é isso. Você já bate o olho e percebe. No que eu sou muito bom? Eu sou muito bom em montar piada de contexto. Sou muito bom nisso. A minha percepção é muito alta para isso. Eu sou tão bom nisso que eu me seguro. Porque senão eu conseguiria fazer piada o tempo todo, o que pode ser insuportável, né, meu amor? Que pode ser um pouco cansativo. Pode ser um pouco cansativo. Mas aumenta a percepção. Então tudo que eu leio, tudo que eu assisto, tudo que eu vejo, vai para o meu HD e fica ali para ser usado como uma piada em breve. Então a percepção é aumentada. Então eu sempre sei quando tem, a piada tem uma estrutura, né? Tem o punch da piada. Eu sempre sei o tempo. As que eu não fiz é porque eu me segurei mesmo. Mas eu sempre sei. Eu dava uma piada aqui, cabia. São boas? A maioria não. Mas de cada 300 que eu tento, uma sai, minha galera gosta. Entendeu? Então cada um tem a percepção. E cada um tem percepções diferentes das coisas. O que acontece? O texto que a gente leu inicialmente, lá de Lucas, dizia assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus. Ele era justo para com as pessoas e temente a Deus, já está aqui dizendo, ele era temente a Deus.
O que isso significa, pessoal? Ele era obediente a Deus. Até aqui, ele sabia o que Jesus viria a fazer, libertar o povo. Hoje a gente já sabe o que Jesus fez. A gente é temente a Deus pelo que Jesus fez. Ele era temente a Deus porque ele sabia o que Jesus faria e nisso acreditava. Temente a Deus. E esperava a consolação de Israel. Essa consolação de Israel que ele esperava era a libertação do povo cativo. E o Espírito Santo estava sobre ele. E aqui eu coloquei um provérbio para vocês entenderem o que é esse temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Então, como Simeão era um cara temente a Deus, ele tinha conhecimento também. Ele conhecia. Então, aqui a gente deve prestar bastante atenção. Deve prestar bastante atenção nisso. Para você reconhecer a paz de Cristo, você precisa ser temente a Deus. Você precisa aumentar, lembra que eu falei da percepção? Você precisa aumentar a sua percepção de saber quando Jesus está agindo, quando Jesus está trazendo paz à sua casa, ao seu coração. Você vai se deparar que em todo momento ele está fazendo isso. A grande questão é, por que às vezes não percebemos? Devido ao temor. Quanto mais a gente aumenta a nossa percepção do temor a Deus, mais a gente vai reconhecer aquilo que Jesus fez e faz sobre nossas vidas. E isso vai nos trazer a paz. Aquela paz que excede todo entendimento. Bom, continuando. O que Simeão sabia? Simeão sabia desse texto. Isaías já tinha para Simeão estudar, já era um conhecimento dele. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ou seja, no HD de Simeão, já tinha informação que ele iria conhecer o Príncipe da Paz. Ele só tinha que ter a percepção que aquele momento, uma hora ia chegar, e quando chegasse, ele teria certeza. Mas por quê? Porque ele tinha aumentado a capacidade de percepção durante todos os anos da vida dele, percebendo, opa, será que é essa criança? Não, será que é essa? Será que é essa aqui? Será que é essa? Ele foi aumentando a percepção, foi identificando. Para ficar mais claro para vocês, eu acho que para as mães fica mais claro ainda, a mãe consegue enxergar o filho dela no meio de 5.000 crianças. A minha mãe é mais fácil porque eu manco, né? Então é mais fácil para ela. Mas todas as outras mães têm essa capacidade de reconhecer o filho dela ali no meio de 5.000 crianças ou a 15 quilômetros de distância. Aquele ali é o meu filho. Porque a percepção da mãe é enxergar o filho. Ela tem essa percepção. Ela gerou, ela tem essa conexão, né? Esse Wi-Fi. Ela é conectada. Só vou tomar uma água aqui, pessoal, só um momentinho. Então, dessa maneira, Simeão tinha a capacidade de perceber quando ele pegasse o menino, que seria o príncipe da paz, quando ele visse, né? Em grego diz que ele não veria a morte antes de ver a Cristo. Pense numa situação dessa, né? Ele não veria a morte antes de ver a Cristo. Imagina que ele esperava ansiosamente poder encontrar Cristo, né? Aqui eu repeti o slide. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora pode deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Vou parar aqui em salvação para explicar uma coisa para vocês. Quando Simeão ele lê ali salvação, ele estava sob um péssimo governo. O governo era terrível, terrível, terrível. Só que ele sabia que estar embaixo de um governo horrível
não chega nem perto da destruição que o pecado traz. Não chega nem perto da destruição que o pecado traz. Para tentar clarear um pouquinho para vocês, imagine que um ente querido de vocês precisa fazer um procedimento cirúrgico. E esse procedimento cirúrgico custa R$1 milhão. Ok? Todos concordam que é um problema? Queira Deus que a maioria fale, não, para mim está tranquilo, de boa, consigo resolver. Custa R$1 milhão esse procedimento cirúrgico, certo? Esse é um problema, ok? Só que tem um outro problema. Tem 50% de chance de dar certo. É um outro problema, ok? Bom, então existiam ali, naquele tempo de Simeão, 2 problemas, basicamente nesse sentido. Um problema que era real ali, acontecia ali, só que existia o problema do pecado que traria a morte para o povo. Então existiam 2 problemas. Quando ele pega Jesus no colo, o que ele enxerga? A libertação daquele governo ruim? Ele não estava nem preocupado com isso. Ele enxergou a libertação dos pecados. Ele enxergou a restauração. Ele enxergou o seguinte: a paz que Jesus trouxe. A paz que Jesus trouxe. E a paz que Jesus traz, assim como o pastor disse no início, não é uma paz de conserto necessariamente. A paz de Jesus não conserta. A paz de Jesus renova. Entende? É novo. É novo. Então, para mim ficou muito difícil entender o conceito de ex-pecador. Não vai existir o ex-pecador. Vai existir o pecador e vai existir aquele que é salvo. Por quê? Porque o que Jesus faz é mudar tudo. Não é a partir de agora. Não, eu vou mudar e vou mudar toda a sua vida. E como eu disse, é incontestável a paz de Jesus. Não depende do contexto da sua vida. A paz de Jesus é infinitamente superior ao contexto da sua vida. Infinitamente superior. Não existe situação na sua vida que seja maior que a paz que Cristo pode trazer. Porque Cristo é a ponte entre Deus e o homem. Ou seja, Ele te conecta a tudo aquilo que você precisa. Só que Ele sabe também, cara, não adianta fazer você conseguir o R$1 milhão para pagar a cirurgia do seu ente querido. Não adianta. O que adianta é que o resultado da cirurgia seja 100%. Mas Jesus vai além. Ele sabe que mesmo que a cirurgia seja 100%, a pessoa se recupere, um dia ela vai morrer. E o que Jesus resolve com a paz dele? Resolve o último feito. Essa pessoa eu vou salvar, independente do contexto. Então por isso que eu digo, a paz de Jesus é incontestável. Primeiro porque ela é verdadeira. E segundo, porque ela não depende de contexto algum para acontecer. Obedeça ao Senhor. Obedeça. Siga os preceitos de Deus. E você vai abrir os olhos para enxergar como Jesus tem trazido paz na sua casa. Diariamente, incansavelmente, independente de qualquer contexto que você esteja passando hoje. Independente de qualquer contexto. A paz de Jesus não depende do contexto da sua vida. Isso significa ter paz. Como eu tenho paz? Me relacionando cada vez mais, aumentando a minha percepção para reconhecer a paz de Cristo, para reconhecer que Cristo está restaurando, inovando a minha conexão para com o Pai. Cristo com certeza pode dizer com todas as letras: quem está comigo está com Deus, literalmente. Ele pode dizer com todas as letras, porque Ele restaura,
Ele faz novo. Então, quando Simeão pega o menino Jesus no colo e olha, ele fala assim: eu não preciso de mais nada. Senhor, pode descansar o teu servo em paz. Eu não preciso de absolutamente nada. Qualquer problema que eu tenha agora não é nada perto desta paz que hoje eu vejo. Ele aumentou a percepção e reconheceu, naquele bebê, aqui está a paz. Não aquela paz que acaba, como eu disse da praia, né? Passa assim um mês e já não quer mais. É aquela paz que está contínua e vai continuar com você sempre, porque é uma paz que não depende de contexto. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado pelas grandes bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, ó Pai. Restaura, Senhor, nossos corações. Restaura nossas vidas, restaura a paz que excede todo entendimento. A paz que só o Senhor pode dar. É em nome de Jesus, Senhor, que eu peço e agradeço. Amém.